Olá, eu queria falar com você hoje sobre os 3 pecados que atrapalham qualquer negociação. É claro que existem várias coisas que podem ajudar ou atrapalhar a sua negociação. Hoje eu vou falar sobre os 3 aspectos que prejudicam muito. Por isso é legal você prestar atenção e evitar esses 3 aspectos a todo custo. Vamos ver quais são? Primeiro deles, estar despreparado. É impressionante como as pessoas entram para uma negociação sem nenhum planejamento. Aí, por melhor que você seja, é possível que o outro lado leve vantagem, ganhe a negociação e que você acabe perdendo, no mínimo, muito dinheiro. Por isso você precisa planejar algumas coisas que são assim meio básicas. O valor de abertura, ou seja, o primeiro número que você vai colocar na mesa, o que estaria bom para você, um número razoável e, é claro, aquele número que abaixo dele você prefere sair e encerrar as negociações. Sem esses 3 números, o minimax, o mínimo e o máximo, é melhor nem começar a negociação. Eu estou falando de planejamento básico. É claro que você também tem que estimar o que será que o outro lado quer, quanto que ele estaria disposto a pagar se você estiver vendendo, qual é o valor de abertura, o que é importante para ele, o que é urgente. Você tem que criar um plano B, uma alternativa. Se não der certo aquilo que você está bolando, tudo isso antes da negociação. Claro, se for possível, escolha o local, escolha a hora, escolha a data da negociação. Liste as perguntas que você gostaria de fazer. Liste as perguntas que possivelmente o outro lado vai fazer e você precisa estar preparado, precisa estar preparada para responder sem gaguejar, sem ficar meio bobo, né? Você quer um auxílio para planejar a sua negociação? Envie um e-mail para planilha@workshop.com.br e eu mando para você um roteiro gratuito, é claro, de como planejar de forma profissional uma negociação. Vale a pena. planilha@workshop.com.br. Segundo aspecto, nós vimos o primeiro que era a falta de planejamento. O segundo é negociar com tempo apertado. Nossa, negociar com urgência. Você já viu, se você compra uma passagem de avião no dia, na hora, ali no balcão, você paga o dobro, o triplo do valor que você pagaria se comprasse com antecedência. Então tem vendedores, por exemplo, que vão negociar quando a meta está ali, dia 20, 25, 30, a meta está no final do mês, ele não bateu a meta, ele precisa do pedido. Negocia mal e faz concessões. Aliás, o Pareto, aquele célebre economista italiano, dizia que as coisas no mundo giram em torno de 80 a 20. E é verdade. Se você analisar as concessões, no início todo mundo segura, faz pé firme, não dá. E no final, aquela curva que é exponencial. Tudo que não foi dado durante a negociação é dado nos últimos 20% de tempo da negociação, porque a pressão para fechar aumenta, dá aquela sensação de fracasso se não fechar o negócio. Por isso mesmo, você precisa administrar o tempo, administrar a pressão, ter tempo para negociar. E o terceiro aspecto, então nós vimos o primeiro, que era planejamento, o segundo, o tempo, negociar em cima da hora. O terceiro é fazer concessões sem registrar nada, sem pedir nada de volta. Então, deixou de ser uma troca, porque o que é negociação? Processo de troca. Eu dou, você me dá. Preferência, eu dou algo que não valha muito para mim, mas vale para você, e você me dá algo que tenha valor para mim e que talvez não custe tanto para você. Isso de dar a concessão sem pedir nada de troca, isso não é negociar, isso é ceder. Por isso, você precisa diminuir o ritmo das concessões, saber administrar essa curva de concessões, precisa sempre exigir uma contrapartida, não dar nada de graça. E claro, isso então é um pecado capital, nunca aceitar a primeira oferta, porque no momento que você aceita a primeira oferta, o outro lado fica preocupado. Será que eu ofereci demais? Será que estava bom demais? Será que eu errei quando eu fiz essa proposta para ele? Então, não aceite a primeira oferta, não negocie sem tempo e não vá para uma negociação sem planejar. Esses são os 3 erros básicos. E à medida que você evita isso, você já vai estar negociando
muito melhor do que a grande maioria dos seus oponentes. Combinado? Grande abraço e bons negócios para você!